por atender o nosso convite. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. É uma satisfação imensa estar participando aqui, né, presencial do programa de vocês. É uma honra, espero estar respondendo as perguntas de vocês. Como eu falei, eu sempre vejo ele aqui lá na frente do CT. Prazer estar aqui, prazer estar com o Mila aqui. E essa apresentadora aí que todos conhecem, a gente acompanha desde quando eu cheguei no Palmeiras, então é uma honra estar aqui junto a vocês aqui no programa de vocês. Para nós também, viu, Rony? Só teve um problema, né? Você bagunçou tudo aqui. Saía palmeirense do chão, o Rony ia passando. Lembra o Thriller do Michael Jackson? É verdade. Desde zumbi era palmeirense, né? Nossa o Rony quase Senhora. não consegue fazer o programa hoje, gente. E na fase do Palmeiras, é bem legal te receber aqui. Vamos conversar bastante, tem muita coisa rolando legal. E a gente quer explorar bastante a possibilidade de tê-lo aqui. Ele tem 4 gols, hein, Flávio? Pois é. O Roger Guedes está com 7, o Rony já falou aqui pra mim, ó, vou meter 3 no próximo. Dá pra chegar, né? Dá pra chegar tranquilamente, né? Dá pra chegar. O time tá jogando muito bem, né, Rony? Com certeza, o time tá voltando à rotina do ano passado, né? Tá voltando a jogar como vinha jogando no passado. Lógico que mudaram algumas peças, mas eu acredito que a confiança que todos têm no seu talento, no seu trabalho, isso é diferente do que nós temos ali também no nosso dia a dia, e a confiança que cada jogador tem para desempenhar o seu bom futebol. Eu acredito que isso a gente tem total ciência que a gente pode dar o nosso melhor, e eu acredito que isso a gente está botando dentro de campo, e as coisas acontecem naturalmente, e é lógico que a gente está numa crescente muito boa aí para a restante da temporada. O mestre Alberto Helena está com a gente também. Aí todos nós vamos perguntar. Rony, só um detalhe. Quando o Endrick chegou no time, a ideia era o Endrick no meio, ele é um centroavante, e você fazer o lado que é a sua posição. Só que você se enquadrou tão bem no centroavante que a gente está vendo uma inversão. Como é que vai ficar isso? Como eu vinha falando agora há pouco pro rapaz ali que me entrevistou, eu estou fazendo a minha função que eu vinha fazendo há muito tempo, né? Fez a minha carreira toda, e como eu falei, estava falando do Abel, né? Eu agradeço ele por ter feito eu descobrir coisas novas na minha carreira, fazer outras funções, fazer, né, outros posicionamentos, e ali o Endrick chegou, né? Eu já vinha fazendo 2 anos uma função de falso 9 ali, na época que o Luiz Adriano machucou, e só tinha eu praticamente para substituí-lo. E o professor pediu para mim fazer aquela função, que eu nunca imaginava fazer essa função tão bem. E graças a Deus, com a confiança que o professor passou para mim, né? Ele só pediu para eu dar o meu melhor, para me ajudar a minha equipe dentro de campo. E foi o que eu fiz, e graças a Deus deu certo, e venho fazendo ao longo da temporada. E o Endrick chegou e ali, né, eu tive que voltar à minha função anterior. E é lógico que você se adapta a fazer a uma função, você tem que readaptar a fazer. E você acostuma também a fazer gol, né? Você costuma ali chegar, jogar ali. Eu sempre falava que eu jogava só por uma bola. E é lógico, você acostuma a fazer a posição, você acostuma a fazer gol e ajudar a equipe de outra forma. E quando ele chegou, né, eu tive que voltar a fazer minha função. E eu sempre falo que, independente da função, eu estou ali para ajudar a minha equipe dentro de campo. E a gente não tem posicionamento fixo de literalmente ficar numa posição, né? Às vezes eu fico por dentro, o Endrick abre, o Dudu às vezes está por dentro, ou às vezes a gente troca de lado. E a gente procura se movimentar muito ali na frente, né? Até para também o adversário não... Isso parte de vocês, Rony? Na intuição, na hora do jogo, não precisa o técnico mandar. Vocês sentem que podem mudar de posicionamento ali? Sim, com certeza. O que o professor sempre pede, a gente tem essa total liberdade de, muitas das vezes, tomar decisões dentro de campo, né? Às vezes, ele sempre fala que dentro de campo nós somos o treinador, e às vezes, né, a gente
a gente procura fazer o posicionamento que muitas das vezes você vai por um lado e às vezes acontece muito no escanteio, você ficar de um lado, né, e o seu companheiro ficar do outro lado. Então ele tem que fazer a sua função e você tem que fazer a dele, né? E às vezes quando não dá para voltar, você tem que voltar por meio e o seu colega tem que fazer a outra função. Muitas das vezes a gente fica de zagueiro, né? O zagueiro fica de volante, e às vezes a gente tem que fazer a leitura, né? Fazer a leitura de jogo. Mas acontece muito isso dentro de jogo. E às vezes ali a gente vem fazendo muito bem, às vezes eu fico por dentro, o Hendrick fica aberto, como aconteceu muito isso no Clássico, né? Não tinha acontecido muito nos jogos, mas aconteceu muito no Clássico, que o Hendrick muitas vezes ficou mais pela beirada e eu fiquei por dentro. Né? Porque isso que você foi justamente no derby, né? Chicão. Ficou bem claro isso. Flávio, se você me permitiu, Rony, eu quero fazer uma brincadeira com você. Porque eu vou ensinar o Gil a marcar o Rony. Vou ensinar o Gil a marcar o Rony. Como é que é isso? Foi 2 gols de cabeça em cima do Gil. Bem em cima do Corinthians, fez 2 de cabeça. É mesmo? Pô, ele é do meu tamanho, caramba. Como é que ele pode fazer 2 gols daquele negão grandão, daquele jeito que é o Gil? Então eu vou ensinar. Atenção, Gil. Volta pra casa rapidinho, que depois eu vou te ensinar a marcar o Rony. Se você me permitir, é uma brincadeira, lógico, né? Mas eu quero ensinar. Porque eu sei como marcar o Rony. Mas você não era zagueiro? Não, eu era goleiro. Mas aí tá. Também se eu tivesse no gol, eu tinha saído naquela bola que ele cabeceou do segundo gol. Tá. Eu não teria ficado no gol. Pior ainda foi que o Rony cabeceou parado. Parado. Cabeceou parado. Então é bola do goleiro. Dá licença. Se eu tivesse no gol. Corrida, que realmente tem mais impulso. Ele estava parado e o Gil mal posicionado. Com todo respeito ao Cássio, hein? Pelo amor de Deus, pegou um pênalti hoje, é um baita Não do só um pênalti, né? Pegou tudo. Pegou tudo, Tá pegando tudo. Ele e o Everton são os 2 maiores goleiros do Brasil. Na minha opinião, não sei, é de vocês. Mas depois eu quero fazer essa brincadeira com você, porque assim eu ensino o Gil e ensino os outros também a marcarem um cara bom que nem ele. Porque ele é rápido. Pisa no pé. Não. Pisa no pé e não deixa subir. Depois eu vou tentar ensinar esses cabeça de baga a marcar o Rony. Se bem que não adianta, né? Mas enfim, custar não ofende, né? Tentar não ofende. Vamos lá. Mestre Alberto Helena, sua pergunta para o Rony. Boa noite. Boa noite, alegria. Rony, vocês lá na intimidade e tal, a partir do momento que você já tem experiência para burro, jogando tanto de centroavante como pelos lados do campo, quais os conselhos que você costuma dar ao menino Hendrick, hein? Boa noite. Então, eu estava falando agora há pouco aqui com você, né? Sobre o Hendrick. A gente sabe que muitas das vezes as coisas não acontecem. Isso a gente tem que levar pelo lado positivo também, né? Não só pelo lado negativo. Porque às vezes a gente tem que... eu tive que amadurecer muito rápido, muito cedo, com coisas que aconteceram na minha vida. E as coisas muitas das vezes não aconteceram e graças a Deus eu levei pelo lado positivo, porque eu tive que amadurecer rápido. Eu sempre tiro de exemplo, quando eu cheguei no Palmeiras as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, do jeito que eu previa. E isso me fortaleceu muito, porque sempre as pessoas me perguntavam, por que não está dando certo, por que você não está fazendo gol? E todo mundo sabia que eu não era um cara de fazer gol, né? Eu era um ponta que dava mais assistência do que fazia gol. E um baita ponta, hein? Ave Maria. Aquela jogada sua no Atlético Paranaense, que você deixou 2 sentados no chão e cruzou a bola, né? Para o companheiro fazer o gol. Nossa, aquele gol foi emblemático, né? E eu sempre mantive a cabeça muito tranquila, muito boa, porque... você sabe do seu potencial, você sabe que quando as coisas não acontecem é porque tem algo que você precisa melhorar, não só como profissional, mas sim como pessoa. Então, quando você deixa a ansiedade te dominar, ela acaba atrapalhando um pouquinho a sua cabeça e você começa a ver coisas negativas que você muitas das vezes deixa entrar isso na sua cabeça e você não consegue fazer as coisas.
E quando eu cheguei no Palmeiras aconteceu muito isso. E eu sempre falava para as pessoas que, cara, na minha vida as coisas nada foram fáceis. E eu sempre falei que eu iria dar a volta por cima, mas eu não fiquei comentando com ninguém, com pessoas. Não conversava muito com pessoas da minha família sobre, né, o meu... E eu sempre mantive a cabeça muito tranquila, muito boa, sabendo que eu tinha total confiança do que eu ia dar a volta por cima. E quando você tem fé, cara, as coisas acontecem naturalmente. E eu falei, quando eu fazer o gol, eu acredito que as coisas tudo vão mudar e as coisas vão começar a acontecer. E saiu meu primeiro gol na Libertadores. E as coisas começaram a acontecer de uma forma extraordinária. Depois chegou o professor Abel e me botou em outras funções, consegui fazer as funções que ele estava pedindo. E do nada você olha para trás, poxa, eu já ganhei tudo isso e já conquistei o carinho da torcida. Então, às vezes, eu sempre falo para as pessoas que têm dificuldade quando chegam no clube, que não foi só eu que teve dificuldade no clube quando chegou, né? Teve outros jogadores e também tem respaldo para falar. E às vezes, né, o Endrick é um menino muito tranquilo, é um menino trabalhador, um menino que tem um potencial gigantesco que todo mundo sabe, né? É um menino que também com certeza vai ter que amadurecer muito rápido, porque, né, as coisas aconteceram para ele muito rápido. Então, cara, você subir profissional com 16 anos, isso é coisa de só nesse mundo mesmo, né? Só nessa atualidade. Então, com certeza ele vai ter que amadurecer muito rápido, saber lidar com as coisas, que quando se trata de futebol, você tem que logo assimilar o que você tem que fazer e você tem que entrar logo na rotina de profissional. E com certeza, às vezes a gente aconselha, sabe que no momento certo, na hora certa, as coisas vão acontecer para ele. E a gente torce para ele. Às vezes, quando não dá na raça, ele está ajudando com a assistência, está ajudando, né, marcando, está ajudando, está dando o seu melhor dentro de campo. E eu acredito que isso é o mais importante. Ele não está deixando de correr, não está deixando isso afetar ele, que é um menino super do bem, um menino alegre, um menino que chega, brinca com todo mundo e está lá fazendo o seu trabalho diariamente. Isso ele vai ter recompensa lá na frente. E o Giovani? Bacana. E o Giovani? Nós vamos voltar lá para a Arena do também? Corinthians. Giovani é bom. O Zé Paz está chamando.